A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o presbítero Jabes e esses são os Minutos Teológicos. Nós estamos compartilhando sobre hermenêutica e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo agora as 8 regras da hermenêutica. As 8 regras da hermenêutica. A primeira regra da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A segunda regra da hermenêutica é saber se o texto está no sentido usual, no sentido comum, ordinário, ou seja, no conforme o costume, ou extraordinário, no incomum. Os pregadores dizem quebrar o protocolo, né? Se é comum aquilo que está no texto ou se está quebrando um paradigma, um protocolo. A terceira regra é saber se o texto é literal ou figurado. Esse texto que você está lendo, está estudando, é figurado ou é literal? É literal ou é figurado? A quarta regra da hermenêutica é conhecer o contexto. O que é contexto? Tudo aquilo que está anterior ou posterior ao texto, antes ou depois do texto. A quinta regra da hermenêutica é conhecer o objetivo da passagem, o objetivo do livro, o objetivo do texto, ora voga, que você está estudando. Conhecer o objetivo daquele texto. A sexta regra da hermenêutica se dá pelos paralelos, ou seja, conhecer as passagens paralelas explicando as coisas espirituais pelas espirituais, ou seja, o paralelismo que há. Existe 3 paralelismos aqui na sexta regra. Primeiro, o paralelismo das palavras, os paralelos das palavras, que é a semelhança das palavras, os paralelos das ideias, ou seja, ideias semelhantes, ou os paralelos de ensinos gerais, semelhanças em ensino. Esse ensino tem semelhança com aquele ensino. A sétima regra da hermenêutica é: um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado. Ou seja, como eu disse no vídeo anterior acerca da exegese, eu não posso colocar o meu pensamento, os meus pressupostos no texto, mas eu preciso extrair o conteúdo que está no texto. Ou seja, se eu extrair o real sentido, o real conteúdo do que está no texto, logo eu não vou colocar um significado que não está no texto, mas eu vou interpretar o real significado do texto. E a última, que é a oitava regra, que a palavra de Deus para nós é a mesma para eles. Ou seja, no passado, eles utilizavam da mesma ferramenta que nós estamos estudando hoje, que nós estamos extraindo hoje o nosso conhecimento. Nós estamos interpretando hoje a palavra de Deus, eles interpretavam também antigamente. Ou seja, e nós precisamos compartilhar circunstâncias comparáveis. Como assim? Eu preciso saber o que é que está no texto que eu posso comparar com o texto anterior ou posterior. Há alguma coisa semelhante? Isso aconteceu atrás ou no tempo atrás acerca da passagem? Ou posterior àquela passagem aconteceu esse mesmo fato? Ou seja, você vai ter que comparar as ideias. Eles faziam no passado e nós também devemos fazer no presente. Essas são as 8 regras da hermenêutica.